Seja bem-vindo a mais um encontro dos descobrimentos online. Hoje estarei conversando com o vice-presidente de chocolates da ABICAB, Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados. O Biraci Fonseca nasceu em Pernambuco e há mais de 25 anos se dedica profissionalmente ao setor de chocolates. É formado em administração de empresas pela Universidade Católica da Paraíba e tem certificados em logística da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, e de Jacksonville, na Flórida, além de inúmeros cursos de aperfeiçoamento nas áreas de administração, vendas, marketing e logística. Fonseca está na ABICAB há 24 anos. Desde então, exerceu as funções de diretor do IBCAL, Instituto Brasileiro do Cacau, vice-presidente do Mercado Exterior, vice-presidente de chocolates do SICAB e vice-presidente de chocolates da ABICAB, função que exerce atualmente desde 2011. Com um currículo extenso, o Biraci possui mais de 40 anos de experiência no setor industrial em empresas como Johnson Johnson e Garoto Nestlé, onde ocupou os cargos de gerente de suprimentos, diretor de logística, diretor financeiro e diretor comercial. Além disso, por 12 anos foi responsável pelo marketing e pelas vendas no mercado interno e externo da empresa. Senhor Biraci Fonseca, seja bem-vindo, mas sejamos francos, não deve ser sacrifício trabalhar em um setor de atividade tão apetitoso, verdade? Primeiramente, agradecemos a Deus estarmos aqui com vocês. É um prazer e uma honra muito grande poder estar participando dessa entrevista. Nosso amigo Nelson Faria realmente é uma pessoa de que temos muito apreço e consideração. E o trabalho que vocês fazem, distribuindo a filosofia do milho bom, é um trabalho memorável, de bastante importância, relevância. E, portanto, estamos aqui à disposição para tentar contribuir um pouquinho com essa atividade. Muito obrigada. Bem, vamos dar início então às nossas perguntas. A ABICAB tem desenvolvido um trabalho de elevada importância. Poderia falar um pouco dos projetos futuros para ampliação desse importante mercado da economia brasileira? Muito bem, a ABICAB é uma associação que congrega praticamente 100% dos fabricantes de chocolates aqui do Brasil, mais de 90% dos fabricantes de balas, de candies, e mais de 60% dos fabricantes de amendoim. É uma associação séria, que está trabalhando e fazendo tudo possível para desenvolver esse setor aqui no mercado brasileiro. Já há muitos anos que o nosso presidente é o Getúlio Sulino Neto, e ele, junto com toda a restante da diretoria, tem feito um trabalho para alavancar o mercado, visando uma melhoria e um aperfeiçoamento de tudo isso. Esse trabalho que a ABICAB vem fazendo contribuiu muito para que o Brasil hoje se tornasse o terceiro maior produtor e o terceiro maior mercado de chocolates no mundo. Nós estamos atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. Então já passamos aí alguns anos atrás o Reino Unido, passamos a Itália, passamos a França. Então somos hoje um mercado muito importante no contexto internacional. Nesse momento estamos aí, o Brasil está passando uma crise econômica, política, como todos sabem, mas nós estamos trabalhando firme para manter o setor e as atividades. Temos nos reunido com os associados, tivemos agora, ontem, por exemplo, uma assembleia com todos eles, visando buscar alternativas para estarmos vencendo a crise. Para os próximos anos, nós continuamos desenvolvendo o setor, procurando capacitar vários dos nossos associados para melhorar a questão das exportações. Estamos sempre promovendo o Salão de Páscoa, que é um projeto muito interessante que lançamos todos os produtos de Páscoa, que é um momento importante na área de chocolates, para a imprensa. E estamos desenvolvendo também muita atividade na área de comunicação. Já há 4 anos que estamos crescendo significativamente na nossa presença na mídia, tanto de jornais como revistas e rádios, e também nas mídias sociais. Temos aí um crescimento significativo e esse é um trabalho corporativo. Além disso, nós também temos participado de feiras do setor. Esse ano eu estive pessoalmente na Alemanha, participando da ISM, estou indo agora em outubro para a feira Sweet Snacks lá em Dubai. Temos feito palestras, participado dos eventos aqui no Brasil a respeito de chocolates e balas e tudo mais. Estivemos agora em agosto em Belém, fazendo uma palestra de encerramento no Festival Internacional de Cacau e Chocolates da Amazônia. E estivemos o ano passado, a convite do governo do Equador,
numa roda de negócios discutindo a questão de cacau na América Latina. Enfim, estamos sempre envolvidos e trabalhando nesse setor, buscando o trabalho corporativo, o trabalho associativo da nossa entidade. Muito também fazemos contatos em Brasília, em função das legislações e coisas que estão acontecendo no Congresso, modificações de projetos que envolvem o teor de consumo de cacau, envolve embalagem, envolve a questão da comunicação. Então, é um trabalho que não falamos de marcas, né, porque todos os nossos associados fazem parte, então, da ABICAB, mas são concorrentes entre si, mas nós estamos sempre trabalhando de forma corporativamente, associativamente, para divulgar, para ampliar e para defender os interesses do setor. Muito bem. Aproveitando que comentou a época da Páscoa, nós conseguimos ter uma melhor noção da dimensão da indústria do doce, principalmente nessa altura. Tanto que a produção de chocolates no ano passado no Brasil foi de 20 toneladas, que representam 100 milhões de ovos de chocolate. É um mercado extremamente competitivo, com inúmeras marcas que exigem muito a qualidade e, por vezes, a criatividade. Fale um pouco desse reboliço, principalmente nessa época do ano. Pois é, a Páscoa é um momento assim, de muita importância para o nosso setor. Nós costumamos dizer que a Páscoa é o 13º mês aí da indústria de chocolate. Na verdade, são 20 toneladas, são 20 mil toneladas, né, de ovos. 20 mil toneladas. Acontece que a Páscoa é um momento da família. A Páscoa, como nós sabemos, é uma festa cristã. Comemora a ressurreição de Jesus Cristo, né? E os brasileiros têm essa tradição de há muitas décadas de ver o presente de ovos. Então, é um momento muito importante, um momento que as indústrias procuram apresentar ao mercado ovos com muita criatividade, embalagens assim, de presentes muito especiais. Hoje o Brasil é o maior mercado do mundo em termos de Páscoa. Evidentemente que nos últimos anos tivemos aí uma situação de um pouco de queda de volume, em função de toda essa situação de crise econômica que nós estamos vivendo, mas continua sendo um momento muito importante. Você, quando entra nas lojas, nos supermercados, na época da Páscoa, você vê que as lojas são completamente decoradas com os ovos, aquelas parreiras enormes, uma quantidade imensa de ovos. Então, tem ovo de todo tipo, todo tamanho, de todo gosto. Sempre dizemos que tem ovos para todos os gostos e todos os bolsos também, né? Então, é um momento importante, é um momento de confraternização na família. Dificilmente alguém fica sem dar um presente, um ovo para para outro, enfim. É um momento realmente bastante importante para o nosso setor. Sem dúvida. Notamos que no passado recente tínhamos empresas brasileiras muito fortes no setor de chocolates e doces, como por exemplo a indústria de produtos alimentícios Confiança, detentora das marcas Balas Kids, Biscoitos Tostines, a indústria de doces Bela Vista, a indústria de doces Neus, a indústria de doces Láctea, enfim, nós tínhamos uma série delas. E essas marcas, na sua grande maioria, desapareceram. O que aconteceu com essas empresas e quais as consequências disso para o mercado brasileiro? Muito boa pergunta e uma boa reflexão vamos fazer sobre isso, com certeza. Veja, o mercado é um mercado globalizado. Já há muitos anos que, com a abertura de mercado para o mundo inteiro, o Brasil, evidentemente, não podia ficar isento disso. Muitas marcas tradicionais da década de 60, década de 70, década de 80 no mercado brasileiro, elas foram absorvidas por grupos multinacionais. Esse é um movimento que acontece no mundo inteiro. Então, muitas essas marcas que você falou, algumas ainda existem. Por exemplo, a Nestlé comprou a Garoto em 2002 e manteve a marca Garoto funcionando com a sua estrutura, com seus produtos, com o seu portfólio. Uma marca que não acabou, ela continua, era uma empresa familiar, onde inclusive eu trabalhei durante 20 anos, e ela hoje pertence ao grupo Nestlé. Algumas outras marcas foram compradas, foram absorvidas, e também não só na área de chocolates, mas também na área de biscoitos, na área de candies, na área de balas, como você também citou algumas, e acaba que aquelas marcas foram absorvidas e algumas não existem mais, foram transformadas o produto em outras marcas. Mas hoje nós temos aqui no Brasil plantas industriais
de todos os principais fabricantes de chocolates e também de balas e candies do mundo. Estão aqui no Brasil com as suas fábricas. Alguns produtos nossos são enviados para o exterior, outros produtos são trazidos para cá com esse trabalho corporativo dessas empresas. E o mais importante é que houve muito investimento em tecnologia e investimento em criação de empregos. Aqui no Brasil, as nossas plantas industriais, elas têm a mesma performance, a mesma condição tecnológica de equipamentos, de produtividade, de tecnologia de fabricação dos produtos, como temos na Europa, nos países top como Alemanha, Suíça, Bélgica, França, e como também temos nos Estados Unidos e alguns outros países desse naipe aí de primeiro mundo. Então, o Brasil hoje tem uma excelente condição de parque industrial, um domínio bastante importante da tecnologia de produção, e por isso nós somos o terceiro maior do mundo e com respeito, bem assim, um respeito internacional muito reconhecido. Conforme o senhor Ubiraci já tinha comentado, e através dos dados estatísticos que nós podemos encontrar no site da Abicab, deu para observar que o Brasil é um país que produz muito chocolate, que consome muito chocolate, mas que exporta uma quantidade muito reduzida. Considerando o elevado padrão de qualidade do cacau brasileiro, o que justifica essa exportação tão pouco representativa? Realmente a nossa participação de exportação ela é muito pequena. Isso deve-se a alguns fatores. O primeiro fator é que, infelizmente, no Brasil nós temos uma carga tributária muito forte, muito pesada. É claro que quando você vai exportar, existem algumas concessões de impostos, mas o processo industrial, o processo logístico, com essa carga tributária muito alta, ela está dentro do produto. Então, muitas vezes nós deixamos de ser competitivos porque temos uma condição de custo industrial muito alto. Por outro lado, como o mercado interno é um mercado bastante forte, nós produzimos 550 mil toneladas de chocolates, por exemplo, durante o ano 2014 fizemos isso e temos feito nesse patamar. Então, as empresas estão muito voltadas para o mercado interno. Portanto, mais de 90% do que nós produzimos, 95%, fica no mercado externo. Durante um período aí recente, uns 5 anos para trás, nós tivemos uma situação que complicou muito a exportação brasileira, que foi exatamente a questão cambial. O dólar estava muito baixo em relação ao real. Nesse momento, como todos sabem, houve uma modificação significativa. Hoje o real está desvalorizado em relação ao dólar em torno de 4 e pouco, e as empresas estão começando a olhar para o mercado, não começando, já começaram, mas estão buscando agora tentar recuperar e aumentar as exportações brasileiras. Nós estamos presentes em mais de 100 países, portanto, nós somos um país exportador. Porém, quando você pega aquilo que nós exportamos em relação ao que produzimos e fica no mercado interno, o percentual realmente é pequeno. Mas, de qualquer forma, nós estamos em mais de 100 países, exportando mais de 20 mil toneladas de produtos, mas temos condições de exportar muito mais. O Brasil, além de ter quase sua autossuficiência em cacau, porque o Brasil não é ainda 100% autossuficiente em cacau, mas é muito próximo disso, mais de 90% do que nós consumimos de cacau para fazer o chocolate aqui no Brasil é um cacau brasileiro, oriundo do estado da Bahia e do estado do Pará e também de outros estados que também produzem. Nós temos aqui no país uma boa produção de leite em pó. Nós temos aqui nós somos os maiores produtores de açúcar do mundo, e evidentemente o açúcar é muito usado nessa nossa indústria, além de um parque de embalagem bastante competitivo. Então nós temos tudo para ser um país mais exportador. A Apex, que é um órgão do governo que tem a responsabilidade de incentivar, de motivar e de criar condições para melhorar a exportação dos segmentos de produtos do Brasil como um todo, tem ajudado e nós temos aí uma parceria com eles, portanto, nós estamos muito presentes nas feiras internacionais, procurando conquistar alguns mercados que ainda não estamos e ampliar a nossa participação em mercados que nós já estamos há algum tempo. A tendência lógica é que o Brasil seja um grande exportador para a América Latina.
países da América do Sul, por exemplo, nós temos que ter uma participação forte. Mas também temos que ter uma participação forte nos Estados Unidos, no México e nos países os países árabes são grandes clientes nossos. Por isso que essa feira que vai acontecer agora em outubro, em Dubai, nos Emirados Árabes, agora no final de outubro, dia 27 ou dia 29, eu pessoalmente vou estar presente estamos levando 8 empresas brasileiras para estar expondo lá na feira, criando negócios. Levamos na ISM Colônia, tivemos em torno de 15 empresas brasileiras expondo com seus stands, mostrando os seus produtos e fazendo bons negócios. Portanto, com certeza, essa nossa área de exportação vai ter uma alavancagem para melhorar um pouco mais a performance de volume e condição de melhorar o resultado como um todo. Bem. Um aspecto curioso que eu descobri quando estava estudando um pouco mais sobre as balas foi que possivelmente as primeiras balas foram produzidas e consumidas no Brasil no século XIX e eram chamadas as balas japonesas ou balas de mistura, feitas principalmente por portugueses ou italianos. Pode-se dizer que essa multiculturalidade definiu muito a indústria do doce atual e não seria interessante aproveitar essa identidade histórica para propiciar maiores trocas comerciais internacionais nesse setor? Essa colocação sua é muito interessante e, sem dúvida, nós temos muitas histórias que marcaram o início da nossa atividade como país produtor e consumidor desses itens. Tem muitas histórias, muitas coisas interessantes. Uma das que eu posso citar aqui, apenas como curiosidade, por exemplo, o nome Garoto. O nome Garoto, que é sinônimo de chocolate, né? A Garoto é uma das empresas que tem uma das maiores fábricas de chocolate da América Latina e tem uma presença muito importante no mercado brasileiro. O nome Garoto, de onde é que veio o nome Garoto? Como você sabe, em português, no Brasil, a palavra garoto significa criança, menino, né? Uma criança. E por que o nome Garoto? Porque no passado, quando a empresa estava sendo instalada lá no Espírito Santo, no município de Vila Velha, era uma empresa que foi fundada por alemães, a família Meinfeld. E então eles começaram fabricando balas. E as balas eram produzidas em Vila Velha, naquele município do Espírito Santo, e eram distribuídas e vendidas por garotos que saíam pela rua vendendo. Então aí as pessoas já ficavam à tarde, geralmente é tarde, comecinho da noite. Ah, lá vem a bala dos garotos. Os garotos saíam, garotos mesmo, crianças, com as balas aqui, com uma latinha de bala, vendendo a bala pela. Eu estou falando de 1929, 1930, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, portanto. Então as pessoas falavam, é bala da garoto. E o nome garoto acabou pegando, né? Porque eram balas. E a empresa que na época chamava Mainfreld Companhia, um nome meio complicado para o brasileiro falar, um nome alemão, né? Foi gradualmente falando garoto, garoto, e acabou que a empresa se transformou com o nome Garoto. Então, mesmo depois que deixou de fabricar balas, que basicamente a Garoto só fabrica chocolates atualmente, já há mais de 30 anos, há 20 anos, mas o nome Garoto ficou. E é o nome oficial da empresa, registrado e tudo mais. Quer dizer, é uma história de curiosidade que umas crianças que vendiam balas transformou o nome de uma empresa que é uma das maiores fabricantes do Brasil atualmente. Com certeza existem muitas outras histórias, mas o tempo não dá para contar tudo, e também de outros fabricantes, outros associados nossos, com certeza tem muitas curiosidades, mas essa é apenas uma delas para ficar aí como ponto. Muito interessante. De fato, é curioso a origem do nome. E agora eu vou pedir então para nós encerrarmos que partilhe conosco alguma história sua que o tenha marcado, porque teve uma longa carreira e com certeza deve ter vivido situações interessantes. Realmente, na minha carreira profissional, tivemos muitas atividades, muitas coisas interessantes, né? Pelo mundo inteiro. Durante 12 anos, eu cuidei da exportação da Garoto, junto com vários outros colegas, gerentes que faziam parte da equipe. Ninguém faz nada sozinho, né? É sempre importante ter uma equipe. E nós tivemos desafios de aumentar a exportação, já que falamos também de exportação. E eu viajei por muitos países, só pela Garoto, tentando fazer a viabilidade comercial, nós tivemos em mais de 60 países. Eu estive no Iêmen, por exemplo, um país que nesse momento está em situação de guerra civil, mas
há alguns anos atrás eles estavam com uma situação mais estável, né? E eu estive lá no país procurando incrementar o mercado, procurando desenvolver o mercado. Tivemos lá um bom distribuidor, que era uma pessoa que fazia, nós vendíamos bastante lá, e então eles compravam o batom, que é um produto que a Garoto tem, bem conhecido no mercado brasileiro. E em um momento nós fechamos aí uns 8 ou 10 containers de batom para lá. Aí o pessoal da Garoto ficava, o pessoal da fábrica que não conhecia o país, não conhecia as pessoas, ficava, será que o pessoal está pensando que o batom são balas, né? Para colocar nas metralhadoras dele lá nos fuzis aí, ou será que pensam que é bala? Porque a quantidade de batom aqui era tão grande, e lá tem sempre situações conflitivas com aquelas guerras entre eles, entre as tribos, entre as facções, né? Enfim. Mas eu fui para lá. E chegando lá, fui atendido lá pelos distribuidores, junto com o gerente nosso que cuidava dessa área, e fui convidado para jantar na casa deles. E chega lá, você vai comer, senta no chão, todo mundo lá, as comidas colocadas no chão, e não tem talheres, nem também tem guardanapo, né? Então todo mundo põe a mão ali nas comidas e põe na boca, aquela coisa que para a nossa cultura ocidental é uma coisa bem complicada. Mas eu, como bom vendedor, modéstia à parte, me adapto rapidamente a isso, então eu comi bastante, entrei na cultura deles, comi a comida bem apimentada, mas eu sou nordestino, gosto da comida apimentada. E depois aí a dificuldade é que você fica com a mão suja, não tem guardanapo, né? E eles têm lá aquele tipo pão sírio, né? Eles pão árabe, na verdade é um pão assim enrolado, não é o pão como nós conhecemos, o pão francês, o pão de sal, não. É um pão assim aberto, né? Aí eu pegava aquele pedaço de pão ali, né? E usava como guardanapo. O próprio pão, porque você tem aqueles molhos ali, né? E aproveitava, já que usava como guardanapo, aproveitava, comia e tudo bem, e ficava naquela situação toda. Mas a comida principal lá é carneiro. E eu então, carneiro, bode, né? Enfim, carneiro. E então eu elogiei bastante a comida, realmente estava saborosa, gosto muito de carneiro também. E eu elogiei tanto, acho que eu exagerei um pouco na dose, que eu passei 3 ou 4 dias lá naquele país e eu comi carneiro de manhã, tarde e de noite. Eles me levaram para comer carneiro, tudo que era tipo de carneiro, assado, guisado, em pé, sentado, deitado, de tudo que é jeito. Então eu passei os dias todos lá comendo só carneiro, porque eles pensavam que eu só gostava de carneiro. Enfim, é uma coisa mais curiosa aí, no que diz respeito a essa situação de relacionamento comercial, que quando você entra e aceita a cultura de um país tão exótico como o Iêmen, né? Sanaa é a capital, é uma cidade bem diferente do que a gente conhece no resto do mundo. Então você ganha o cliente. O árabe, o iemenita tem muito essa tradição essa tradição tribal, né? Quando você tem uma sinergia com eles, tem uma empatia com eles, você passa a se chamar de irmão. E eles fazem tudo. Então isso ajuda muito na relação comercial. E naquele momento, no jantar que eu tive com eles, eu me sentisse assim, repugnante, aquele negócio todo mundo põe a mão na boca e põe na comida. Se eu tivesse demonstrado uma situação de repulsa sobre isso, com certeza não teria criado esse ambiente tão favorável, tão propício, tão amigável, tão irmão, que proporcionou bons negócios na época, né? Então faz parte da regra do jogo, faz parte do trabalho, da atividade profissional, e quem está nesse segmento, quem está na chuva tem que se molhar, né? Não tem jeito, é assim que funciona. É É isso verdade. aí, E a arte de ser um bom vendedor também faz parte. sem dúvida. Bem, senhor Viraci, obrigada por ter estado conosco e por ter partilhado a sua experiência nesse mercado que detém muitos fãs e adeptos acima de tudo, não é verdade? Obrigada. Nós que agradecemos, Deus abençoe vocês, o trabalho que fazem é um trabalho muito importante e muito respeitável, e nós esperamos em 2016 estarmos juntos aí no evento que vocês fazem anualmente. Deus abençoe você, o Nelson, sua família, todos os participantes e integrantes da instituição de vocês, para que possamos estar sempre juntos, e agradecemos a oportunidade de termos conversado um pouquinho com vocês nessa entrevista. Para mim foi um prazer, uma honra. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigadíssimo e da mesma forma.
Tchau!